Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 1 de Cheshvan. Estamos no meio da Carta Sagrada de número 25. Anteriormente o Alter Rebbe nos explicou a grandeza da fala com conteúdo espiritual, divino, quando um Yehudi pronuncia palavras de Torá, ou ele lê o Shema, o Birkat Hamazon, fala coisas sagradas e elevadas utilizando a sua boca, isso remete, isso estimula e desperta, por assim dizer, o poder de fala divino, através do qual é transmitida uma energia adicional vital para o mundo. Isso atrai maiores bênçãos para o universo, isso faz com que a Shekhinah, que está revestida nessa fala de Deus, paire e se revista nas criaturas e assim por diante. Porém, nós já havíamos antecipado, já havíamos falado que Deus criou no mundo tudo de forma equilibrada, tudo que existe no lado do bem tem um correspondente equivalente no lado contrário, no lado do mal, para possibilitar o livre-arbítrio, a escolha da pessoa, que a pessoa faça a sua escolha não por falta de opção, porque só tinha o bem, pelo contrário, que tenha o mal também à sua disposição, e na mesma intensidade, e com a mesma proporção, no mínimo, etc. Por isso Deus queria que houvesse tudo de forma correspondente, para que mesmo, apesar da existência do mal, da sua atração, da sua sedução, às vezes até da sua facilidade e conveniência, quando a pessoa optar escolher o bem, então ele tem mérito por isso, e Deus queria proporcionar o bem maior à pessoa, que é o bem conquistado por mérito próprio. Mas de qualquer maneira, agora ele vai nos dizer que assim como existe o efeito especial das palavras de santidade que saem da boca do Yehudi aqui embaixo, seja que o poder da palavra, quando usado de forma positiva, pode estimular e desencadear efeitos na palavra divina, etc. Existe o lado contrário também, o que acontece quando é feito mau uso da palavra, quando a palavra é utilizada, a expressão verbal é utilizada para algo negativo. Isso que prossegue o Alter Rebbe nos dizendo, sabido que Deus criou todas as coisas de uma forma correspondente, existe aquilo que foi criado no campo da santidade, existe o oposto àquilo no campo contrário, conforme fala o versículo em Eclesiastes. Então ele nos diz, assim como existem os 10 poderes da alma, os 10 poderes da alma divina, os 10 poderes atuantes na alma divina, existe também no lado oposto, não da alma divina, existem as chamadas 10 coroas de impureza. Assim, os poderes e as forças da alma animal, etc., eles são chamados no Zohar 10 coroas, não são chamadas de 10 sefirot, 10 poderes da alma, mas 10 coroas de impureza. Esses poderes também são correspondentes, ou seja, existe na alma animal, ela também é dotada da sua chokhmah, a sabedoria, a malandragem da alma animal, e assim por diante. Ela tem também os seus aspectos intelectuais, como também os seus aspectos emocionais, e também tem a sua expressão verbal, a sua fala, não é? Então ele nos diz, ele nos fala que as almas dos gentios ou dos idólatras são derivadas desses, elas possuem esses 10 poderes que são chamados no Zohar de 10 coroas de impureza, e elas também são compostas de 10 aspectos, esses mesmos 10 aspectos, esses mesmos 10 poderes que a alma divina possui, elas também possuem, só que a seu modo. Elas também estão compreendidas, elas também abrangem esses mesmos exatos 10 níveis, e é sabido aqui na terra, ou seja, é algo conhecido, Mashkatuv Besefer Agilgulim, aquilo que é trazido nos escritos que trazem os ensinamentos do Arizal, do cabalista Rabbi Yitzhak Luria. Essas obras, o próprio Arizal não escreveu nenhum livro, mas os seus ensinamentos foram transcritos pelo seu aluno principal, Rav Chaim Vital. Numa dessas obras, Sefer Agilgulim, o livro das reencarnações, ele traz lá uma análise al Pasuk sobre um versículo que fala
Asher shalat ha'adam be'adam lera'lo. Um versículo também em Eclesiastes que nos diz que há um homem que governa sobre outro homem, mas isso é para o seu prejuízo. Ou seja, às vezes há um versículo que ele tem o seu significado, ou quais são as interpretações, mas aqui ele vai nos trazer a interpretação cabalística desse versículo. O versículo nos fala, Sher Shalat Adam, existe uma situação onde um Adam, um ser, ele domina o outro ser, mas isso, então ele acha que ele está numa posição superior, que ele está dominando, que ele tem as rédeas na mão, ele tem o controle da situação, mas na realidade ele diz que isso é ilusório. Esse ser, esse homem domina o outro homem, esse ser domina aquele ser, mas isso é leralo, isso é para o seu mal, isso é para o seu prejuízo. Ele pensa que está dominando e com isso ele está prevalecendo, ou ele está saindo vitorioso, mas no fundo, na realidade, vai se caracterizar depois que esse suposto domínio que ele tinha sobre o outro era para o seu prejuízo. Explica sobre isso o Arizal, ele fala, aqui se refere a esse versículo, Sheu Sod Galut Ashchina Betoch HaKlipot. Esse versículo faz alusão a esse segredo, a esse mistério do Galut Ashchina, do exílio da Shechina, que isso é um segredo, é um mistério, como entender, como aceitar que a Shekhinah, a presença divina, que é a força vital que dá existência, energia para uma criatura, não só possa ser ignorada, possa ser desprezada, mas pior do que isso, aquela criatura ainda coloca aquela faísca divina em exílio, ela ainda aprisiona ela, deixa ela no cativeiro. Para entender qual o segredo por trás disso, por que não só Deus permite isso, por que a Shekhinah, porque ele permite que a Shekhinah se submeta a tal situação, seja se ela é a força vital, ela é a fonte de existência de todas as criaturas. Por que uma criatura pode não só fazer mal, pode fazer mau uso dessa vitalidade, mas ainda agir contrariando a vontade de Deus? Isso significa o exílio da Shekhinah. O Arizal explica lá de acordo com a Kabbalah que durante esse período de Galut, durante as épocas da diáspora, onde há encobrimento da luz divina, não temos o Beit HaMikdash, o templo sagrado, portanto há menos revelação divina no mundo. O povo de Israel foi banido da Terra Santa, se encontra no exílio, existe aqui uma diminuição de revelação divina no mundo. Então ele nos diz, enquanto isso, essa energia divina, ela também está banida, ela também está no exílio, e quando ela está no exílio, ela está dando mais vitalidade para aquelas forças do exílio, para aquilo que está fora da Terra Santa, para aquilo que é profano, aquilo que está fora do domínio da Kedushá, da santidade, ou aqueles que são até agentes do mal, possibilitando a eles com essa energia adicional que eles recebem, eles acabam estando no domínio da situação nessa época do Galut. Eles subjugam não só o povo de Israel ou o Yehudi, mas eles subjugam também os poderes da Kedushá, da santidade. Então, de acordo com a Kabbalah, ele nos diz que esse conceito, Asher Shalat Ha'adam Ba'adam, que um ser domina e governa sobre o outro ser. Então, lá, de acordo com a Kabbalah, ele nos diz que o ser mal, Adam Blial, aquele ser negativo, aquele que personifica o campo da clipá, das chamadas cascas que encobrem a divindade, ele, na época do Galut, tem domínio, se sobrepõe ao Adam de Kedushá, ao chamado ser sagrado, seja o lado divino, sagrado, presente. Durante esse período de Galut parece que o mal está predominando, prevalecendo, parece que ele subjugou o bem e domina-o, etc. Mas conforme diz o versículo, e assim explica o Arizal na Kabbalah, no final, esse suposto domínio, esse domínio de fato, na época da Galut, acaba sendo para o mal, ou para o prejuízo do chamado ser negativo.
Isso que ele nos diz, esse domínio temporário durante a época do galut, da diáspora, do exílio, acaba sendo para o prejuízo, ou seja, no final das contas vai se reverter em prejuízo para o ser do mal, o ser negativo. Conforme ele explica lá na Kabbalah, que na realidade essa é uma situação camuflada, o mal imagina que ele está prendendo, enclausurando o bem, a faísca divina, o reflexo da Shekhinah, presente dentro dele, imobilizando, etc. Mas na prática o que vai acontecer, o que está acontecendo é que a Shekhinah fica infiltrada dentro do mal. Ela está no estado de cativeiro, mas parece estar no estado de cativeiro. Parece subjugada, mas na realidade isso é uma forma de infiltrá-la dentro do campo do mal, de maneira tal que ela possa se apoderar das forças e da energia presente dentro do mal para recuperá-las, para resgatá-las e convertê-las para o bem. Então isso que a Shekhinah está dentro do mal, aparentemente aprisionada, na realidade isso é uma estratégia e o mal fica satisfeito, os agentes do mal ficam satisfeitos com isso. Na realidade eles acham que com isso eles estão sugando mais vitalidade da Shekhinah, do poder divino, isso está lhes fortalecendo, mas ele diz no fundo, na realidade, a longo prazo o que vai acontecer é que sempre o bem prevalece e essa força da Shekhinah, ela acaba não só se libertando, mas ela acaba não só se liberando do mal, mas ela acaba trazendo consigo, resgatando toda aquela energia que dava vitalidade para o mal, ela acaba extraindo isso do mal, recuperando-a, trazendo-a de volta para o campo do bem positivo e esvaziando o mal de vitalidade e energia, fazendo-o desaparecer. Mas enquanto isso não acontece e não se manifesta, parece que o domínio é das forças do mal. Por isso ele nos diz que durante a época do Galut, durante todo esse período de exílio, povos e nações dominavam o povo judeu, perseguiam, oprimiam e etc. Parece que eles estavam sob controle total da situação e o povo de Israel oprimido. Ele nos diz por que isso acontecia durante essa época do Galut, Liot Nafshot Umot, porque esses povos antissemitas, esses povos maus e ruins, ou povos idólatras, que queriam obrigar os judeus a se converterem, etc., uma vez que as suas almas são derivadas do campo das klipot, daqueles campos negativos, daqueles campos que têm a ver com as cascas que encobrem sobre a espiritualidade, sobre a divindade. Eles têm uma energia, eles têm uma vitalidade, mais que isso, eles têm força, têm poderio. E às vezes esse poder se manifestou durante décadas ou muito tempo, talvez às vezes até sobre séculos. Isso porque a Shekhinah estava investida também neles, mas o problema é que a Shekhinah, essa força divina que lhes dá esse poderio, que lhes dá essa força, ela se encontra dentro deles no estado de exílio, mas já que se encontra, eles têm a força de governar, de dominar e etc., de oprimir. Mas no final das contas ele diz que tudo isso faz parte de um processo, e esse é o motivo também do Galut, da longa diáspora que o povo de Israel atravessou e atravessa, e todo o período de exílio, para refinar e resgatar todas as centelhas divinas que estão espalhadas por todo o mundo, por todas as nações, e recuperá-las para o campo da Kedushá, da santidade. Isso é um assunto complexo, é um assunto profundo dentro da Kabbalah, e por isso nos diz o Alter Rebbe aqui, mesmo que aqui para entender esse assunto se requer, é necessário uma exposição muito extensa e etc. Ou seja, para entender como pode ser que a Shekhinah, que o brilho da luz divina fica subordinado, fica submetido a essa situação, como ele fica revestido até nos seres e agentes do mal, naqueles que personificam as klipot. Então, isso não é uma coisa fácil de entender, não é como a divindade aqui se submete a isso, mas ele nos diz, a realidade é essa, conforme explicado na Kabbalah. Para entender isso é necessária muita explicação, e aqui, por escrito, o contexto não permite que essa explicação seja feita, essa longa e profunda explicação seja feita por escrito. Mas de qualquer maneira ele nos diz, isso é o que consta nos livros da Kabbalah,
אלא שאף על פי כן אין הקליפות והאומות יונקים ומקבלים חיות, אלא מהערה הנמשכת להם מבחינת אחוריים דקדושה. Mas mesmo assim ele nos diz, por mais que pode haver essa situação temporária de domínio das clipot, das forças do mal, quando elas submetem, subordinam, subjugam a Shekhinah, que se encontra no Galut, se encontra exilada, enclausurada, e elas sugam dessa vitalidade e aproveitam para si essa energia, conduzindo isso para o mal. Mas mesmo assim ele faz uma ressalva aqui nos dizendo, baseado também no que já aprendemos anteriormente, אלא שאף על פי כן אין הקליפות והאומות יונקים ומקבלים חיות, אלא מהערה נמשכת להם מבחינת אחוריים דקדושה. Ele nos diz que esse poder de acesso que as clipot têm, essa vitalidade divina, essa energia que recebem as clipot ou as nações, essa nutrição e força vital que lhes advém, ela chega somente de um reflexo da divindade que se estende até elas a partir de dimensões mais externas e superficiais da santidade, como a gente já explicou anteriormente, que aquilo que elas sugam as forças do mal, todo mundo recebe, todos os seres e criaturas, no final derivam a sua energia vital, sua existência, eles recebem a sua vitalidade da divindade de Deus. Só que existe uma diferença, que as forças do mal, que elas devem existir para fazer parte do cenário que Deus queria e desejava, para possibilitar o livre-arbítrio, etc. Mas o que Deus preza é o bem. O que Deus realmente quer é o bem. Aqui ele queria que o mal existisse, não apenas como, não só como ator coadjuvante, talvez menos como isso, menos do que isso, como parte de um cenário para possibilitar o livre-arbítrio, mas Deus não preza e não quer o mal, Deus abomina o mal. Então ele nos diz, isso significa que a vitalidade que eles recebem é decorrente apenas de uma parte externa, de uma parte superficial da divindade, que man deixar de batar que foi naquela, como já explicado no Tânia, como alguém que por algum motivo técnico tem que dar alguma coisa para um inimigo odioso seu, então ele joga por trás dos ombros, ele nem quer olhar para sua cara, ele nem quer mirar o seu semblante. Assim é que Deus fornece vitalidade e energia para os seres negativos, para os governos totalitários e aqueles que oprimem, para as criaturas más, por mais que eles tenham força, poderio durante um certo tempo, mas toda essa força que é derivada da divindade lhes chega e lhes vem de um plano externo, superficial, inferior da energia divina, porque não é isso que Deus preza. E mesmo essa força vital que já é diminuta em termos espirituais, isso pode ter um poderio, uma força física aqui, um poderio bélico ou material, mas em termos de espiritualidade, aqui já se trata de uma energia vital muito diminuta e que vem ainda mais encoberta e mais oculta, que passa por uma série de encobrimentos e de ocultações, até que essa radiação, até que esse reflexo da luz divina possa se investir na parte mais material e palpável desse mundo. E quando já presente aqui nesse mundo, podem sugar, extrair dela a vitalidade todas as criaturas, até as criaturas do mal. O mashpat laumot osher vechavod bechol tanugim gashmim. Por isso, até mesmo aquelas nações que eram contrárias à divindade, etc., às vezes elas tinham muita fartura, abundância, benesse, e ele nos diz que dessa energia divina que foi sintetizada, que foi condensada, que foi diminuída, que foi ocultada e encoberta, etc., quando ela já chega finalmente aqui no plano material, então dela pode acabar também se derivando riqueza e poderio, honra e até benesse e prazeres físicos para todas essas nações que estavam a serviço do mal. Mas em Israel, diferente disso, é de onde emana a vitalidade, energia divina
para o povo de Israel, Yonkim Mibchinat Panim Elyonim, diz que eles extraem a sua vitalidade, o seu sustento, sua existência do chamado semblante supremo, não da parte de trás, não da parte externa, da parte inferior, mas daquilo que vem do semblante, como alguém que quer dar algo para o amigo. Então ele dá encarando, olhando olho no olho, face a face, com um sorriso no semblante, expressando carinho, e mais ainda o semblante panim expressa pnimiut, aquilo que está no âmago, no íntimo do ser. Então o povo de Israel se diz que a influência divina que eles recebem, a energia divina que lhes dá vitalidade, é derivada do panim elionim, do semblante supremo, como como está escrito na bênção sacerdotal, Yair Hashem panav eilecha, que Hashem faça o seu semblante, o semblante dele, resplandecer e brilhar sobre ti, que Deus ilumine o seu semblante para ti. Em outras palavras, essa energia de Deus que é transmitida para o povo de Israel de forma distinta, isso vem do semblante divino, Kol Echad Vechad Lefi Shoresh Nishmato Adruma Maalot, e cada um recebe de acordo com a fonte raiz da sua alma até os níveis mais elevados, ou seja, aquelas pessoas que têm uma alma mais elevada ou uma capacitação espiritual maior, eles vão captar e absorver mais dessa luz divina, do semblante divino, etc., por assim dizer. E aqueles que têm talvez uma alma mais limitada e, portanto, uma capacitação, uma capacidade menor de captar, vão receber uma revelação em menor intensidade. Mas sempre essas revelações vão vir do âmago, do interior, do semblante da divindade, quando se trata de Am Israel.